Olá, estamos aqui para mais um Diálogos Adumbi e hoje nós vamos receber a advogada Vera Lúcia Santana Araújo, nossa companheira de longas jornadas e que hoje vai nos dar o prazer de conversar sobre sua trajetória como ativista. A Vera tem 62 anos. Ela nasceu em Livramento de Nossa Senhora da Bahia, neta de lavadeira e filha de professora. Veio para Brasília aos 18 anos estudar. Aqui se formou em Direito pelo CEUB, hoje UniCEUB. Entre as funções públicas que exerceu, está de secretária adjunta da Igualdade Racial do Distrito Federal e diretora executiva da Fundação Amparo do Trabalhador Preso, FUNAP, também no Distrito Federal, na gestão do ex-governador Rodrigo Hollenberg, do Partido Socialista Brasileiro. Atualmente se dedica à advocacia e foco nas questões de racismo. É ativista da Frente de Mulheres Negras do DF e entorno e integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD. Em maio deste ano, Vera se tornou a primeira mulher negra a integrar a lista tríplice do Supremo Tribunal Federal para a vaga de ministro substituto do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Bem-vinda, Vera. Eu acrescentaria ao seu currículo algumas experiências pregressas, como nos anos 80, a importância do seu trabalho como ativista dentro do Partido dos Trabalhadores, Comissão do Negro do PT, e também como ativista influente, sobretudo no período em que nós tivemos bem próximos, os anos 80 e os anos 90, no Distrito Federal, trabalhando para que a gente pudesse ter hoje a questão racial na pauta nacional, né? Então, muito bem-vindo ao nosso programa, e nós hoje vamos conversar sobre a questão racial, né, como, do seu ponto de vista, como alguns avanços foram possíveis, né? Mas não vamos falar apenas, vamos falar dos avanços e de possíveis retrocessos também, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que nesses últimos anos a luta sofreu um arrefecimento muito grande, sobretudo considerando a onda de extremo conservadorismo da ultradireita no Brasil, né? Bom, então, Vera, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você, né, e pedir que você também, suas primeiras palavras, eu gostaria de perguntar quais são as perspectivas de avanço da lei de cotas raciais no Brasil para o funcionalismo público e para a iniciativa privada. Muito bem-vinda ao Diálogos Adumbi. Oi, boa noite, ouvintes da secretária, dos canais Adumbi, e é uma honra muito grande estar nesse espaço, especialmente para essa interlocução com o professor Nelson Inocêncio, com quem eu partilho, como ele mesmo referiu, uma longa jornada de lutas antirracistas, além da Comissão do Negro do PT, também compartilhamos a militância dentro do movimento negro unificado no DF e jamais deixamos de intervir, de atuar em favor do combate ao racismo, na promoção da igualdade racial, do respeito à diversidade religiosa, enfim. As pautas democráticas estão presentes no nosso cotidiano, no nosso histórico, inclusive, em tanto que a gente pode vincular à própria atividade profissional, a gente o faz. No meu caso, como advogada, não somente quando ocupei um espaço institucional na Secretaria Adjunta para a Igualdade Racial nos primeiros 6 meses do então governador Rodrigo Hollenberg, mas também
em espaços de conselho, a primeira composição do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que era vinculado ao Ministério da Justiça, isso nos tempos do Fernando Henrique Cardoso na presidência da República. Então, a gente sempre aliou a atividade de militância política, ação sociopolítica da negritude e, algumas vezes, com a ocupação também em espaços institucionais do Estado. As perspectivas que vejo hoje serão todas. Não é? O êxito do projeto democrático, que foi vitorioso no dia 30 de outubro, nas eleições de outubro, para nós, a sociedade brasileira, um ambiente, um cenário de exercício democrático. A gente já tem visto que esse democrático vai enfrentar oposição com uma certa visceralidade dessas forças da ultradireita, assumidamente nazistas, como foi na semana passada, há cerca de 10 dias, a prisão de uma organização, de dirigente de uma organização nazista no estado de Santa Catarina. Então, assim, desde 2013 que a gente foi num crescendo de organização social autoritária, desembocou com o golpe de 2016, quando foi deposta a presidenta Dilma Rousseff, culminou com a prisão do ex-presidente Lula no processo eleitoral de 2018, tudo para permitir a vitória do presidente que está saindo finalmente no próximo dia 31 de dezembro. Então, nunca crescendo o ITER, literalmente, o ITER autoritário, a partir da sociedade, em consonância no interior do Estado, que em 2018 elegeu um projeto que era, no próprio discurso, um projeto propositivamente racista, misógino, excludente por excelência. Um projeto que já anunciava, por exemplo, que nenhuma terra de quilombo seria aumentada, que nenhuma terra indígena seria demarcada. E, enfim, esse projeto está se findando, mas a gente tem um acumulado de retrocesso muito grande. A gente estava somente iniciando uma formulação de uma democracia inclusiva quando veio a rebordosa, não é, de 2018, o governo iniciado em 2019, se encerrando agora, mas por óbvio que isso trouxe muitos atrasos, não é, a inexecução de qualquer políticas de inclusão e, ao contrário, o estímulo mesmo a práticas de violências, a práticas racistas, e temos que lidar com essa partir. Lidamos esses anos todos, esses últimos 4 anos, e o novo governo, que dia 1º de janeiro de 2023, realmente se desnuda um cenário esperançoso, positivamente para todos e todas nós. Muito bem, muito bem. E pensando nesse cenário, eu gostaria também de lhe perguntar, porque, como você disse, né, muitas políticas públicas precisarão ser retomadas, importantes gestos, importantes ações adotadas tanto no governo Lula quanto no governo Dilma precisarão ser recuperadas, né? Nesse sentido, Vera, podemos falar, gostaria que você falasse de quais seriam as perspectivas da luta antirracismo, considerando essa eleição de Lula, e a possibilidade de vamos dizer, de um fortalecimento dos movimentos sociais e das políticas públicas. Enfim, neste cenário, quais seriam as perspectivas do seu ponto de vista? Quais seriam as perspectivas para essa luta de combate ao racismo?
um diálogo, né, um espaço rigorosamente de diálogo, Estado-sociedade, e especialmente no que tange às políticas de ação afirmativa para a inclusão negra, com representatividade que guarde a correspondência com o que somos quantitativamente na população brasileira, além do que sempre fomos qualitativamente na construção das riquezas, as riquezas do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, e inclusive tendo nos bens culturais uma valoração econômica também. Quer dizer, a gente vende cultura, a gente não somente cultua a cultura, mas a gente comercializa a cultura, a gente exporta a cultura muito centrada na participação negra no processo civilizatório brasileiro. Entretanto, a ação dos bens culturais, dos valores econômicos oferecidos com a nossa produtividade, ela encontra a contrapartida na distribuição dessas rendas conosco, com a população negra. Então, assim, retomando, não é parte da primeira pergunta, eu acho que a gente tem, inclusive, né, o marco da política de cotas raciais no âmbito da Universidade de Brasília, tornou um marco nacional, enfrentou o questionamento do Supremo Tribunal Federal, um julgatório precedido de audiências públicas, uma escuta muito forte, muito ativa das organizações negras. O Supremo Tribunal Federal consagrou o reconhecimento da constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. Ao longo desse tempo, viu a implementação, veio a lei federal dos concursos públicos. A gente vem enfrentando disputas, literalmente, não são disputas de narrativas, são disputas reais de ocupação dos espaços. Por exemplo, em 2020, o sistema da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, fez sua primeira eleição com uma política de paridade de gênero e de 30% de sociais. No entanto, a gente enfrentou dificuldades grandes de fraudes grotescas a essa política de cotas raciais no que a autodeclaração das pessoas. No caso do Distrito Federal, que é onde eu posso falar em domínio e conhecimento de causa, eu vi as amigas que sempre foram grandes parceiras, expressavam absoluta solidariedade à luta que eu fazia como mulher negra, mas elas se colocando na condição de mulheres brancas. E eram, sim, parciais, solidárias em a nossa luta de mulheres negras. E aí, de repente, algumas dessas mulheres que falavam a partir de uma vontade branca, antirracista, se autodeclararam. Então, assim, para mim foi uma estupefação muito grande e não tive ainda o desprazer de encontrar nenhuma dessas pessoas, que vou ficar extremamente incomodada, não posso negar, por tudo isso. Então, a gente vê que o construto vitorioso que temos como movimento negro, não é, professor, ele sofre uma apropriação indébita por parte de uma branquitude que continua a rejeitar a nossa inserção plena nos espaços de poder e poder a partir do conhecimento, nas escolas, nas universidades, nos institutos, porque quando uma pessoa branca frauda uma política dessa afirmativa de cotas, frauda uma autodeclaração, ela, antes e acima de tudo, dizendo o seguinte: não admito, eu não aceito que um preto, pardo, negro ocupe esse lugar aqui que é meu. A autodeclaração falsa é, acima de tudo, uma assertiva de que você, negro, negra, preto, pardo, parda, pode estar nesse lugar que vai continuar sendo meu.
E Exato. isso vai criando um tensionamento muito grande. Mas, assim, eu estou sempre muito confiante. A nossa capacidade de resistência é inestimável e inesgotável, né? Nossos vêm muito de longe e estão firmes para mudar um futuro muito melhor. Isso. Muito bem. É muito interessante esse seu argumento sobre a questão das apropriações. Nós estamos no Novembro Negro, no mês mês nacional da Consciência Negra. Né? A gente começou com o Dia Nacional da Consciência Negra e as atividades foram ganhando uma proporção tão significativa que hoje a gente já fala em mês da Consciência Negra. Mas enfim, nós participamos de todo o processo que resultou no 20 de novembro. Quer dizer, essa é uma data que é a conquista do ativismo negro, a conquista do movimento negro. Nós sabemos quanto nós lutamos para que o 20 de novembro fosse reconhecido como o Dia Nacional da Consciência Negra. E na atual conjuntura, Vera, você olhando assim, exatamente falando dessas questões, você não só você reconhece essas apropriações indevidas, como você também acompanhou no processo eleitoral a quantidade de candidatos que se autodeclararam negros para usufruírem, para se beneficiarem das políticas específicas para as candidaturas negras. Quais as ações, aí falando assim da perspectiva do movimento social, do ativismo, do movimento negro, o que você acha que precisamos fazer, até mesmo didaticamente, para que a sociedade entenda que a gente está falando de algo que nos é muito caro, né, de uma política que nos é muito cara e que deve gozar do devido respeito. Quais as ações que você acha que seriam necessárias para que a sociedade compreendesse o que é esse pertencimento negro? Bom, pergunta um pouco complexa. Você sabe que eu tenho uma trajetória profissional intensa, densa, com a matéria eleitoral. Eu cheguei em Brasília em 1978, ditadura militar ainda. Meu primeiro voto só foi acontecer já bem aos 26 anos de idade. Quando em Brasília tivemos, em 1986, a primeira eleição do Distrito Federal para composição da representação do DF na Assembleia Nacional Constituinte. Foi meu primeiro voto e meu primeiro aprendizado com matéria eleitoral. E desde então tive a felicidade e o desafio de coordenar juridicamente diversas campanhas eleitorais. Isso, inclusive, foi o que fundamentalmente aportou a minha inclusão na lista do Supremo Tribunal Federal para a vaga de juiz, substituta do TSE. Pois bem, vejo com muita preocupação o que vivenciamos, o que experimentamos nessas eleições de 2022, em que tivemos, paradoxalmente, de um projeto nacionalmente, a vitória de um projeto democrático, um projeto, na verdade, de redemocratização do país, né, termos a percepção de que é disso que se trata. É um projeto de redemocratização, tanto é de redemocratização que a gente tem visto as resistências, não é, a resultado, e tivemos, ao mesmo tempo, uma eleição congressual profundamente conservadora, acompanhada também de eleições estaduais, de governos estaduais igual conservadores, e os dados ativos, a participação negra no processo eleitoral dão conta de fraudes às escâncaras. São feitas algumas apresentações da Justiça Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, muito feiamente, acompanhado a linha de orientação da Procuradoria-Geral da República no sentido de se posicionar, digamos, com toda
transparência, de se posicionar contrariamente à efetividade da ampliação da nossa crença no modelo de democracia. Vamos, então, assim, não encontramos eco, não houve ressonância junto ao Ministério Eleitoral em face das denúncias às fraudes escancaradas que vimos, né, ao longo do processo eleitoral. Isso é muito grave. De novo, é a reafirmação de que não aceito a elite do atraso, não é para homenagear aqui o sociólogo Jefferson, esse seu livro famoso, a elite do atraso, que é a branquitude mais escravocrata, que permanece com muitos espaços de poder no país, reze a plenitude do nosso exercício de cidadania. A gente tem um modelo constitucional que se assenta na representatividade, a democracia representativa, que somente se exercita pela via dos partidos políticos, e quando um partido político com uma fraude na autodeclaração de seus candidatos e candidatas, esse partido está vociferando que ele não aprova a efetividade de políticas de equidade. É essa a questão. É esse o desafio. Como é que desmonta essas armadilhas que a cada avanço que a gente, porque a modelagem de ação afirmativa que o TSE propôs, criou e depois acolhido pelo Congresso Nacional, a contagem em dobro dos recursos financeiros destinados às candidaturas negras, é super interessante. Quer dizer, não é uma política exatamente de cotas, não reserva um percentual de cotas, mas estimula, em tese, não é? Estimula e moveria esse incremento da representatividade negra. Mas a fraude, ou seja, a fraude é um crime, ele foi cometido assim, solene e impunemente. E precisamos de mecanismos de continuar usando o sistema de justiça para não permitir que isso se consolide. Não podemos permitir que a premência, essa burla, faça da impunidade a jurisprudência. Isso não pode acontecer. Certo, muito bem. Eu também gostaria de lhe perguntar algo muito específico da sua área. A gente sempre fala no arcabouço jurídico, e nós temos visto muitas denúncias sobre casos de discriminação racial, como a gente tem dito, não é que o racismo aumentou, mas o racismo está sendo filmado, né? Isso tem sido dito por algumas personalidades negras. E falando um pouquinho disso, que é a sua área, sua área de atuação, o que podemos pensar, Vera, porque a gente tem visto muito que os crimes de racismo são tratados como injúria, e isso minimiza, isso, pelo menos é a leitura que muitos fazem, inclusive eu, isso diminui um pouco a intensidade do crime. Então, na condição de advogada, de pessoa especialista na área do direito, como é que a gente pode encontrar um caminho para que os agressores, as pessoas que são os algozes, que discriminam e pagam fiança e são liberados, como é que a gente pode pensar um caminho para que as penalidades também possam servir como forma de coagir mesmo, talvez o termo seja esse, né? Coagir e tentar impedir a multiplicação dessas ações. Ou seja, a gente vive de desafios, professor. Desafios. Eu costumo dizer que ser ativista do movimento negro é, antes e acima de tudo, o exercício obrigatório do direito de defesa, de legítima defesa, entendeu? Então,
A gente não tem escapatória. É impressionante a capacidade que o sistema tem de engendrar, sabe, nuances, construir, destruir para reconstruir. Uma leitura e uma interpretação jurídica sempre contra nós, em nosso. Bom, quando da tipificação do crime da injúria racial, é importante a gente compreender que naquele momento foi até, digamos, uma mobilização, reivindicação de setores do movimento negro. Desculpa, eu estou com uma tosse, estou com uma faringe, participando de seminários com ar-condicionado muito forte, então fiquei com esse resquício de tosse. Então, assim, a injúria racial veio para tentar unir o que o racismo como crime previsto como sendo imprescritível e inafiançável nos termos da Constituição Federal, e isso não se aplicava no âmbito do judiciário. Então, criou-se o tipo penal. Particularmente, eu sempre tive uma leitura como advogada de que tipo de injúria racial era inconstitucional. E aí é uma discussão longa, processualística, que eu não vou aqui fazer, mas eu entendia tudo que o que a Constituição Federal criminalizou foi o quê? O tipo racismo. Ponto. A maneira da expressão desse racismo não modifica a conduta constitucionalmente criminalizada. O fato gerador é o quê? O trabalhar e prática discriminatória. Então é racismo. Persolações. Mas enfim, veio o tipo da injúria racial. E aí começou-se a engenharia jurídica de descaracterizar o racismo sempre para a injúria racial. Aí, numa outra sala, o Supremo Tribunal Federal julga, inclusive a partir de um precedente em que orgulhosamente tive uma forte atuação, que foi o caso do Heraldo Pereira contra o Paulo Henrique Amorim, em que eu atuei na assistência da acusação, não é? Ou seja, do Ministério Público, e a partir desse precedente, o Supremo Tribunal Federal depois deu repercussão geral em outro caso e disse, olha, injúria é crime de racismo, sim, e como está, nos termos constitucionais, é imprescindível e é inafiançável. E isso nem a polícia, nem a justiça aplica. Esses dias eu ouvi o jornalista Fred Ferreira, no seu programa, né, na condução do seu programa, do programa BF, em que ele é âncora, e ele recentemente uma situação de errado. E ele, em função disso, dizendo que ouviu de delegados, agentes, experientes, que muitas vezes eles tiram do campo do racismo e jogam na injúria, porque na injúria eles aplicam uma fiança, porque como o racismo vai para a audiência de custódia e nem a fiança a pessoa paga. Ou seja, há uma disfunção, uma distopia completamente kafkiana sobre a ação do direito constitucional e a criminalização da prática do racismo. E isso é uma loucura porque, socialmente, para entrar numa abordagem sociopolítica mais complexa, quando o Poder Judiciário desclassifica a prática do racismo, jogar no campo da injúria racial, o pai, ele nega que o racismo no Brasil é uma construção cultural estruturante e condutora desse. Então, quando você retira cara do crime de racismo e joga o campo da subjetividade, do campo
campo da subjetiva, com o recorte racial, mas para o campo da honra, tanto que está lá no capítulo dos crimes contra a honra. É uma injúria qualificada pela motivação social. Então, quando você joga na individualidade de você, primeiramente, você desconfigura e você destrói o fundamento, sabe, mais denso do debate que a gente faz sobre o racismo, que é estrutural e estruturante. Desde que eu entendo por gente militando no movimento negro, apontou o racismo é algo estrutural no Brasil. Os modelos de desenvolvimento, entendeu, foram centrados no racismo. E aí é uma complicação muito grande. É mais uma briga que a gente continua enfrentando. A gente lembra que o saudoso Abdias do Nascimento afirmava, com muita propriedade, que o racismo é um crime de lesa humanidade, né, dada a sua intensidade. Vera, nós estamos chegando ao final do nosso encontro, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta. Qual é, para você, a dimensão simbólica dessa sua indicação para o TSE? Né? Não só, óbvio que a sua expectativa é a nossa expectativa, né, em relação ao resultado, né, desse encaminhamento. Mas como é que você, assim, falando para o nosso público, falando para todo mundo, qual é a dimensão, qual é a leitura que você faz da dimensão simbólica dessa sua indicação para o Tribunal Superior Eleitoral? Professor, foi assim uma vivência extremamente rica. Somos de uma geração em que não existia sequer o debate. Quando a gente começou o movimento negro, a gente não fazia exatamente o debate sobre a construção de políticas, de cotas, de ações afirmativas. Isso foi se colocando no processo e muito faz parte da nossa pauta, da nossa agenda. Então, foi muito interessante esse experimento. É importante até que nossos ouvintes já saibam que o presidente que deixa o Planalto dia 31 de dezembro, ele escolheu, fez a escolha sobre o nome em branco. A lista era composta por 3 nomes, 2 nomes brancos, e eu, primeira mulher negra, a integrar a lista. Então, assim, houve um processo, digamos, de uma escuta muito ampla, de uma ação bastante criteriosa para o Tribunal Superior Eleitoral para levar uma sugestão de nomes ao Supremo Tribunal Federal. Tínhamos outras colegas negras, então chegamos a ter 4 mulheres negras e 4 brancas. E nesse cotejo interno do âmbito das instâncias próprias do Poder Judiciário, eu acabei sendo a votada, a escolhida. Então, assim, fui com muita honra e procurei fazer a representação da nossa negritude com muita dignidade, com muita lealdade ao Poder Judiciário, que me colocou nessa situação de fazer, digamos, esse enfrentamento institucional. Tive muita tranquilidade em buscar apoio, interlocução de pessoas, autoridades dentro do governo federal, como é próprio desses processos. Preciso, inclusive, dizer que tive uma receptividade nas agendas que consegui. Tive uma receptividade muito digna, muito respeitosa, entendeu? Então, assim, nada se imagina que faz do governo, a partir do seu mandatário maior, se reproduzir. Muito foram pessoas extremamente respeitosas para comigo, para com a nossa história, e para o que eu levava de representatividade de um povo que vive ainda, não é, tão à margem dos espaços de poder. Então, assim, eu acho que perspectiva de que ocupei nos moldes, nos termos, não é,
dos ritos que são próprios dessa matéria, dessas situações. Então, acho que assim, fiz bem a nossa representação. E é isso, a vida que segue. Espero ter aberto, e como sempre, né, as próximas tenham um trilhar menos penoso. A gente vai abrindo as picadas para que as novas ações sofram menos. Não é? A gente não gosta de viver contando histórias de sofrência. A gente não gosta disso. Então, assim, eu acho que confiante de que nas próximas gerações, os cotistas, as cotistas, são sempre muito bem-sucedidos, mudar a cara das nossas universidades, consequentemente, dos espaços de trabalho fora do Estado. E isso vai se refletir em todos os níveis, só precisa ter mais para isso. Muito bem. Vera, eu quero deixar meu abraço para você, agradecer imensamente a sua disponibilidade para dialogar conosco aqui. Você sabe que o nosso sindicato ADUMB está sempre à sua disposição, sempre que precisar. A categoria docente agradece muito a oportunidade e encerramos por aqui essa edição do Diálogos ADUMB. Eu também agradeço ao público que nos escutou até o presente momento e convidando vocês para a próxima segunda-feira para mais uma edição do Diálogos ADUMB. Muito obrigado e até a próxima.